Hello students, olá alunos, bem-vindos à nossa aula de pré-ENEM. Eu sou a professora Camila, de língua inglesa, e hoje nós vamos falar sobre Reading Strategies, estratégias de leitura. Acompanhem comigo aqui na tela. Nós temos hoje um personagem muito famoso, que é o cachorrinho Snoopy, que é um personagem das histórias de Peanuts, que está lendo aí um jornal. E eu direciono agora a pergunta para você que está nos assistindo. Você tem costume de ler livros, notícias, publicações com frequência? Geralmente as pessoas têm dificuldade, principalmente na leitura de textos em língua inglesa, porque muitas delas dizem que não conseguem entender o que está escrito, existem palavras que elas não conhecem. Então, na aula de hoje, nós vamos falar exatamente sobre estratégias que você pode estar utilizando para poder entender, compreender e saber interpretar esses tipos de texto. Vamos ver quais são. Quais são as estratégias de leitura mais desenvolvidas em língua inglesa? Nós temos ali a primeira, Previous Knowledge, que é o conhecimento prévio. Nós temos o Skimming e o Scanning, que são práticas muito parecidas. Nós temos os Cognates, que são as palavras cognatas. Linguagens verbal e não verbal. E o uso do dicionário. Começando pelo Previous Knowledge, que seria o conhecimento prévio. Ele pode ser adquirido de várias formas, dentre elas, a influência familiar, religiosa, política, econômica, intelectual e cultural. Então, muitas vezes, as vivências que vocês trazem, elas vão exatamente influenciar nas suas leituras. Então, foi o que nós acabamos de ver, como, por exemplo, a religião, a sua crença política, tudo isso vai interferir no seu modo de interpretar um texto. Continuando, nós temos o skimming, que é uma estratégia que também ajuda a ler o texto mais rápido. Nessa técnica, você presta mais atenção ao layout do texto, título, subtítulo, cognatos, falsos cognatos, primeiras e ou últimas linhas de cada parágrafo, informação não verbal, que são figuras, tirinhas, anúncios, gráficos e tabelas. No caso do skimming, você vai fazer uma leitura basicamente geral do texto, ela é considerada bem mais rápida. A outra é o scanning, vem do verbo scan, que é escanear, e é examinar detalhadamente, codificar a mensagem das frases, selecionar o vocabulário necessário e encontrar detalhes relevantes à resposta. É quando você lê procurando por uma informação específica. Então, nós vamos ver agora quais são as diferenças entre o skimming e o scanning. Muitas vezes as pessoas confundem, mas se você prestar atenção, elas têm uma diferençazinha básica. Qual é? Skimming é uma leitura rápida a fim de se obter a ideia geral de um texto. Já o scanning é a leitura a fim de obter informações específicas de um texto. É somente vocês lembrarem do verbo scan, como eu falei para vocês, que significa escanear. Então é como se você estivesse procurando informações específicas no scanning. Tudo bem? Continuando, a próxima é cognates, cognatos. Vocês podem observar aí nessa nuvem de palavras que existem muitas delas que são parecidas com a língua portuguesa, apesar de elas estarem escritas em língua inglesa. Por exemplo, English, que é inglês, international, que é internacional, grammar, que é gramática, course, que é curso,
professional, que é profissional. Então, você vai ver que as palavras cognatas são aquelas que são muito parecidas com a língua portuguesa. Então, elas podem também te ajudar a compreender um texto. Vocês somente vão ter que prestar atenção nos falsos cognatos, inclusive é o tema da nossa próxima aula, que são aquelas palavras que são parecidas com a língua portuguesa, mas não significam o que estão escritas. Ok? Então, na próxima aula nós vamos ver mais detalhadamente sobre essa especificidade. Continuando aqui, as linguagens verbal e não verbal usam signos visuais, como por exemplo gestos, postura, ilustrações, placas, músicas. E aqui no exemplo vocês podem ver uma tirinha de Maurício de Souza, da Turma da Mônica, em que você observa apenas as imagens, as pessoas, no caso os personagens, estão praticando ações, você pode entender, mesmo que não esteja escrito, que não tenha nenhum balãozinho de fala. As inferências, o que são as inferências? É uma dedução feita com base em informações ou um raciocínio que usa dados disponíveis para se chegar a uma conclusão. Inferir é deduzir um resultado, por lógica, com base na interpretação de outras informações. Inferir também pode significar chegar a uma conclusão a partir de outras percepções ou da análise de um ou mais argumentos. Nós temos aqui um exemplo. Se eu tiver dinheiro, irei viajar. Se eu for viajar, ficarei feliz. Portanto, se eu tiver dinheiro, ficarei feliz. Dictionary, o uso do dicionário. Eu tenho aqui um exemplo para vocês do dicionário Larousse, que ele possui a tradução da língua portuguesa para a língua inglesa e do inglês para o português também. O uso do dicionário, ele é essencial, principalmente quando você não tem, por exemplo, o acesso à internet ali na hora, ele é muito necessário. E também dentro do dicionário nós temos alguns guias de conversação que podem te ajudar também em algum tipo de passeio, viagem, que você tenha que se comunicar com pessoas também que falam a língua inglesa. E no uso do dicionário, nós temos aqui algumas dicas para você conseguir usar ele de forma mais eficiente. Nós temos utilizar as versões online em dispositivos, pois vão ajudar muito nos estudos, no caso aí se você tiver o acesso à internet. Versões mais recentes ou atualizadas também vão ajudar você na escrita de palavras em língua portuguesa, no caso do acordo ortográfico. E dicionários com mais de 2.000 palavras ou mais podem ajudar você a expandir o seu vocabulário e expressões. Já que nós acabamos de observar as estratégias de leitura que podem ajudar você nas suas atividades, nas suas leituras, nós vamos agora realizar algumas atividades e elas foram retiradas das provas do Enem mais recente que nós temos, de 2023. Então, acompanhe comigo aqui as perguntas. Vamos começar pelo texto. Nós temos na questão 1 um texto que nós vamos ler agora, tá? Primeiramente, observem a imagem. Nós temos ali na imagem Food for Thought. No caso ali, você já pode observar algumas palavras que muito provavelmente você pode associar com o uso da língua portuguesa. Nós temos alguns aplicativos, então vocês podem observar que essa palavra food aí, no início, ela também ajuda bastante você a entender. Aqui nesse parágrafo do texto, também existem muitas palavras que com certeza vocês não conhecem, porém, para te ajudar no entendimento, você pode circular as palavras que você conhece. Previamente, eu já fiz essa pequena atividade. Observem a palavra food, que foi aquela primeira ali da imagem que eu circulei. A própria imagem também vai te ajudar na compreensão. E nós temos algumas palavras aqui embaixo circuladas. A primeira, American, que você pode associar com americano.
a palavra food, que significa comida, a palavra number, que significa número, e contributor, no caso, que é relacionada à contribuição, no caso ali, contribuidor, tá? Então, caso você não consiga compreender o texto completamente, você vai exatamente fazer o que nós acabamos de falar, que seria o scanning. Você vai procurar por palavras específicas para compreender o texto. Agora nós temos ali as perguntas. Nós vamos ler agora as alternativas e vamos respondendo juntos essa questão, tudo bem? Esse cartaz de campanha sugere que, na letra A, os lixões precisam de ampliação. Você aí em casa acredita que essa seria a resposta para a nossa pergunta? Não, até porque você observa ali que não necessariamente seria essa a nossa resposta, né? Nós já temos ali, pela imagem, você já observa o tamanho desse tipo de lixão. Na letra B, o desperdício degrada o ambiente. Você pode ali observar que até tem algo relacionado à nossa resposta, certo? Vamos ali deixar a letra B no cantinho. Na letra C nós temos: os mercados doam alimentos perecíveis. Você pode observar que na imagem nós não temos algo relacionado a mercado e também no texto nós também não podemos identificar esse tipo de ação. Então você vê ali que a letra C muito provavelmente também não vai ser a nossa resposta. Na letra D nós temos: a desnutrição compromete o raciocínio. Você também pode perceber que essa resposta não tem algo a ver, até porque a imagem nos transmite outro tipo de ponto de vista, né? No caso ali, nós temos muitos alimentos ali no chão, então esse aí não seria o caso da resposta na letra D. Na letra E nós temos: as residências carecem de refrigeradores. Você pode observar que de todas as alternativas, essa é a que menos chega perto da nossa resposta, né? Então, no caso ali, na letra B, o desperdício degrada o ambiente. Observem aí a situação, nós temos um lixão, nós temos muitas, principalmente frutas, né? E no caso ali, está causando uma poluição visual e, muito consequentemente, está degradando o ambiente. Então, você pode ver que a letra B vai ser a nossa resposta nessa questão. Observem também que várias das estratégias de leitura que nós observamos na aula de hoje estão presentes nessa questão que nós acabamos de analisar. No caso, a imagem, as palavras, que seria, no caso, a linguagem verbal. Nós também temos algumas palavras que você pode conhecer, que são muito parecidas com a língua portuguesa, que são as cognatas. Então, você pode perceber que várias dessas estratégias podem estar presentes no Enem, ali na prova, quando você estiver resolvendo as questões. Vamos para a próxima. Nós temos ali mais um texto em que ele vai começar com uma imagem e lá embaixo também nós vamos ter duas linhas ali em que ele vai fazer essa relação entre a imagem e o que está escrito. Como que eu vou observar? Primeiro, nós temos ali as pessoas, você pode observar o ambiente em que essas pessoas estão e logo em seguida observar as palavras, né, ali embaixo. Vamos agora para a questão. Ao retratar o ambiente de trabalho em um escritório, esse cartoon tem por objetivo: na letra A, criticar um padrão de vestimenta? Muito provavelmente não. Apesar de, na imagem, vocês verem pessoas basicamente vestidas da mesma forma, você pode observar
que o texto logo abaixo, ele não está completamente falando sobre a questão da vestimenta dessas pessoas, apesar de você ter essa impressão. Muitas vezes as questões, elas fazem você confundir as respostas também, vocês têm que ter bastante cuidado em relação a isso. Vamos para a próxima alternativa, na letra B. Destacar a falta de diversidade, essa imagem, ela tem sim um tom de destaque, né? Vocês podem observar, principalmente porque essas pessoas são muito parecidas, elas estão vestidas de uma forma aí que você não consegue ver algo diferente. Todas as pessoas da imagem são homens, então você pode ali sim associar a letra B à questão. Mas vamos ver as outras alternativas para ver se elas realmente vão se associar a nossa questão. Na letra C, indicar um modo de interação. Seria isso? Também não. Apesar das pessoas estarem conversando, mas não é esse o foco do cartoon, não é o objetivo desse cartoon. Na letra D, nós temos elogiar um modelo de organização. Também não. Na letra E, nós temos salientar o espírito de cooperação. Também não, até porque você observa exatamente essa padronização aí no cartoon, né? E logo embaixo nós temos aqui algo relacionado a essa questão da diferença, que não é tão grande. Então nós temos ali a letra B como resposta para a nossa questão. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham aprendido um pouquinho sobre a questão das estratégias de leitura, possa utilizar também quando vocês estiverem realizando a prova do Enem esse ano. E é isso, a nossa aula de hoje foi finalizada. Para mais informações, acessem a plataforma. Tchau, tchau e até a próxima aula.